Fala comigo, meu amigo, fala comigo, minha amiga. Tô de volta, professor Felipe Fazolin na área, planos de história. E se liga que essa aula hoje sobre China Antiga vai te dar um negócio que tu não vai achar em qualquer lugar, não. Inclusive, aproveita para dar aquele print nessa aula rapidinho. Tira o print ou então copia no teu caderno, porque aqui tem bastante conteúdo, tá? A história da China Antiga, ela não é fácil de achar em qualquer lugar. Você vai ver conteúdos de várias formas. Aqui eu tentei botar tudo o que você talvez precise para a tua prova ou para matar a tua curiosidade num lugar só em poucos minutos. Primeiro, tu já tem que botar no teu coração que essa região aqui, que é a China, que é na Ásia, para você que está perdido, tá? A China é um país asiático. A China ela traz muita curiosidade para a gente aqui do Ocidente. Inclusive, a partir do século XX, com a Revolução Chinesa, século XXI, com o desenvolvimento econômico e militar da China, aquela oposição Oriente-Ocidente, aquela oposição Donald Trump, e aí aquela bagunça toda acaba aguçando muita curiosidade. Acaba também criando muitas histórias sobre o que deixa de ser a China. A China centralizada, nacionalista que a gente conhece hoje em dia, ela não é uma realidade desde sempre. Inclusive, a centralização política de verdade, sim, o mais próximo da verdade que a gente conhece é a partir de 1911 para frente, ou seja, século XX. A história da China Antiga, apesar da criação de diferentes dinastias e a partir de Qin Shi, talvez por isso China, começa o Império, o primeiro imperador. Essas dinastias aqui, elas representam uma centralização política. Para você que não sabe o que é isso, centralização política é quando tem uma forma de Estado ou uma forma de governo que controla um Estado, centraliza as decisões, tem uma hegemonia, tem uma superioridade política, econômica, militar sobre outros. A centralização política dessas dinastias, a Shang, a Zhou, a Han, elas são centralizações que não são igual à centralização política atual da China. Bota isso no teu coração. Só que quando a gente fala da China Antiga, a gente fala também de uma das maiores civilizações da história antiga mundial. A gente está acostumado aqui no Brasil a estudar a história antiga europeia, especialmente focando em Grécia e em Roma. E quando vai mais para o Oriente, a gente não passa quase nunca do Império Persa, porque teve relação com a Grécia Antiga. Então, quando a gente olha só para esse lado do mundo, a gente esquece que na Índia, na China, no continente americano, já estão dentro da Idade Antiga, da história antiga, se desenvolvendo diferentes civilizações, que inclusive essas civilizações começam a se formar com características muito semelhantes. Se liga só que para a gente entender a China Antiga, a gente tem que voltar por uns segundinhos na China pré-histórica, porque as primeiras ocupações do território onde hoje é a China datam de mais ou menos 500 a 400 mil anos. Tem até o Homem de Pequim, que é uma versão 2.0 do Homo erectus, que é um dos nossos ancestrais do Homo sapiens, ancestrais do homem de hoje em dia, do ser humano de hoje em dia. Essas ocupações ali na pré-história, elas já mostram como que esse é um território ocupado e a partir desse desenvolvimento histórico, tempo passando, lá bem depois, já por volta do período neolítico, quase paleolítico, quase neolítico, começam a surgir as primeiras comunidades agrícolas, o que te dá uma informação. Você está estudando pré-história também. E você sabe que aconteceu em algum momento da história um negócio chamado Revolução Agrícola, que é quando seres humaninhos começaram a dominar a prática da agricultura. A Revolução Agrícola, prática da agricultura. Isso você estudou para falar de Egito, isso você estudou para falar da Mesopotâmia, isso você estudou para falar de um monte de lugar. E agora você está estudando aqui também. A China, que a gente vai conhecer, começam com comunidades agrícolas. Significa que por volta de 12 mil anos atrás, esses rapazinhos que vão se tornar chineses já dominavam a agricultura.
Tanto que a primeira forma de civilização começa a se desenvolver nas margens do Rio Amarelo. O Rio Amarelo e o Rio Azul são rios principais que nascem em regiões de montanha e desaguam no oceano. Essa aqui é a grande planície da China, que é uma parte bem plana, grandona. E aqui começam as primeiras comunidades. Se ligou nisso? Está se ligando, comparando a história com o mapa. História, geografia, arqueologia são ciências que você precisa saber um pouquinho. Para falar de Homem de Pequim, arqueologia. Para analisar mapa, geografia. E os eventos históricos. Se liga só, fica esperto. Então é na beira do Rio Amarelo que começam a surgir essas primeiras comunidades, que ao longo do tempo, fazendo a prática da agricultura e da pecuária, com certeza, alguns núcleos foram crescendo mais do que os outros, foram acontecendo, surgindo excedentes, sobras de produtos e naturalmente ao longo dos anos começaram a ter trocas. Essas trocas, que vão se tornar trocas comerciais, começam a ganhar cada vez mais força. E algumas dessas comunidades, que já se tornaram algumas vilas, outras cidades, já começam a se sobressair, ou seja, começam a ficar um pouquinho mais acima do que as outras. É aí que surge, por volta de 1500 a.C., a primeira dinastia, que é a dinastia Shang. Olha para cá, porque a dinastia Shang ela é importante porque começam a surgir bases tecnológicas que vão ajudar para o desenvolvimento chinês, como a própria metalurgia do bronze, a fabricação de metais. Só que nesse caso aqui, o bronze. É na dinastia Shang onde tem essa centralização ali, mais ou menos daqueles reinos, que começa a se desenvolver a escrita que daqui a uns séculos vai ser a atual escrita chinesa. Essa dinastia Shang, ela de certa forma, ela é um pouco breve, mesmo durando alguns séculos, porque a dinastia que vai ter maior duração, ela vai vir desse centro-oeste chinês. Uma das famílias de nobres da China, elas começam, como eu disse, fazer disputas internas, criar conflitos, e uma dessas famílias, que é a Zhou, elas estão vindo dessa região do centro-oeste em direção para cá. E esse avanço vai fazer com que a dinastia Shang perca o poder. Esse poder que vai ser dominado pelos Zhou vai ser o maior de todas as dinastias chinesas. Só que agora a gente tem que pensar por que os Zhou conseguiram ser a maior, a mais duradoura dinastia. Gente, você está estudando aqui, você está querendo aprender história. E eu já te digo uma coisa, não fica acreditando exatamente em tudo que te falam, mesmo na aula de história. Não estou falando que eu sou mentiroso e que tu não deve acreditar em mim. Estou falando que você não deve tomar isso como um dado concreto e feito. Você tem que tentar pensar, raciocinar. O negócio que a gente gosta de falar é problematizar. De que forma o Zhou, essa dinastia, conseguiu ser a mais duradoura? Séculos e séculos e séculos. Olha só, por volta do ano de 1050 a.C., tá? Até o ano 200 e cadinho, antes de Cristo. O que acontece? É nesse momento que algumas famílias e até mesmo práticas culturais da China começam a se formar. Tanto que os Zhou conseguem fortalecer o seu poder e se fixar sobre a mente da população a partir de um negócio que vai ser chamado de Mandato do Céu. É uma ideia que se cria para confirmar o poder dos Zhou. O Mandato do Céu é como se os Zhou, essa família, governasse toda a China, por causa que essa é uma coisa natural. A natureza designou os Zhou para controlar o Estado chinês. Repara que aqui não está falando de Deus, aqui está falando de natureza. Natural. É naturalmente o Zhou que deve comandar todos nós. Só que é óbvio que as coisas não funcionam exatamente assim. Os Zhou conseguem fortalecer mesmo o seu poder pegando o apoio da outra galera que manda também, que é a nobreza. Quem é a nobreza? É a elite, que normalmente tem terras, controla um grupo enorme de pessoas, controla relações comerciais e blá 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 blá. Os Zhou vão começar a distribuir terras para essa nobreza. Essa nobreza vão continuar falando assim, aí,
Vocês do meu povo aí, acredita que os Zu eles foram enviados pela natureza. O mandato do céu é levado a sério a partir de agora aqui. Ou seja, os Zu apoiavam a nobreza apoiava os Zu e a ideia do mandato do céu ia se fortalecendo. Só que quanto mais apoio da nobreza os Zu tinha, mais nobres poderosos tinham na China. Mais nobres poderosos na China, passando quase 1000 anos de tempo, é óbvio que tudo que vai e volta, tudo que sobe e desce, tudo que cai e levanta. As coisas vão se mudando, as coisas vão se transformando. E essas transformações vai fazer com que muitas dessas nobrezas que apoiavam os Zu virem as costas aos Zu e comecem a trair os Zu. Ou seja, poderes locais dessa nobreza começam a ficar cada vez mais forte, inclusive que a própria família do rei. Isso vai começar a fazer com que aquela centralização que foi feita na China comece a gerar uma desintegração em reinos. Essa é uma fase que a história costuma chamar da fase dos reinos combatentes. É aquilo que eu te disse. A China de hoje não tem a mesma característica da China antiga. A centralização nacionalista, a centralização nacional da China de hoje, ela é de século XX para cá. Nessa época da China antiga, não existia China, apesar de eu estar falando China, China, China e China. Ou seja, ao longo de anos, foram vários reinos que sobreporam-se uns aos outros e às vezes ficavam mais fracos, perdiam batalhas e ficava aquela zona toda. Os reinos combatentes só vão parar de combater quando vem Qin Shi. Esse cara, ele vai durar pouco tempo. Tanto que eu botei de verde para te falar que esse aqui não representa uma das dinastias, porque é só ele que vai governar. Qin Shi, ele vai conseguir fazer acordos entre esses vários reinos combatentes. Só que esses acordos, eles vão vir também por uma imposição de poder. Por exemplo, para ele conseguir a unificação desses reinos combatentes, ele vai começar a se impor, fazendo o quê? Botando seus aliados, seus amigos, parceiros, até mesmo talvez alguns familiares, para governar territórios distantes da capital. Ou seja, pessoas de confiança vão passar a controlar o poder local, aquele que uns anos atrás tinha virado zona e tomado o poder do rei. Se ligou? Qual é a estratégia do Qin Shi? Qin Shi, ele quer então botar pessoas de confiança no poder em várias regiões da China. Só que aqui a gente também começa a pensar em uma outra ideia que talvez nunca tenha passado na sua cabeça. Unificar um território não é só ter um cara que fala, olha, ó, isso aqui tudo é uma fronteira, eu mando em tudo, todo mundo me obedece. Fechou. Não é só isso. A economia, o comércio, o dinheiro também ajuda a centralizar. Tanto que para ele conseguir fazer isso, desenvolver o comércio, inclusive, ele começa a padronizar a escrita. A partir da padronização da escrita essa que estava sendo desenvolvida um tempão atrás, ele consegue melhorar a organização do Estado, ou seja, daquilo que exerce poder e é controlado pelo governo, consegue controlar as regiões locais, cobrança e pagamentos de impostos, consegue controlar relações comerciais, isso facilita essas relações comerciais. Então aqui, ó, nada é por acaso, isso aqui está acontecendo e está chamando a atenção de povos estrangeiros. Um dos povos estrangeiros que mais ameaçavam essa realidade chinesa era a galera da Mongólia. Os famosos mongóis, que são povos guerreiros, cavaleiros, seminômades, os caras são bravos. Tu já deve ter ouvido falar deles quando estudou sobre Roma. Os mongóis, eles também eram um povo que se expandia para vários territórios, inclusive a China. Por isso que foi no período de Qin Shi que começa, ó, se liga, ó, botei aqui Muralha da China. Começa a construção. A Muralha da China vai demorar pra caramba para ser construída. E ela passa mais ou menos por aqui, ó. Se é uma muralha que quer tentar se proteger de invasão dos mongóis, e os mongóis hoje em dia estão aqui nesse país Mongólia, ao norte da China, então
Essa é uma construção que vai fazer mais ou menos assim, ó. É bem mais ou menos mesmo, tá, gente? Bem mais ou menos, tá vendo? Tem umas pontinhas que vêm para baixo, assim. Tá vendo? Essa construção que é a Muralha da China é uma das maiores maravilhas do mundo, arquitetonicamente falando. Dá para ver no espaço. Tu já viu várias vezes, tá vendo aqui na tela agora. Essa Muralha da China, ela tem essa função. Significa que a China está se desenvolvendo em vários sentidos. Só que Qin Shi leva a golpe de Estado. E o golpe de Estado vai ser dado pelo cara Liu Ban, que vai dar início à dinastia Han. O que é isso? A dinastia Han, ela vai ser também muito importante, porque é uma fase que a China vai crescer em vários sentidos. Vai crescer territorialmente falando, ou seja, vai ter uma expansão territorial. Vai confirmar as fronteiras com o norte e vai expandir o território em direção ao sul. O Han está começando a fazer com que o território cresça, seu poder político aumente e a economia também vai crescer. Só que como? Fazendo igual o Zhu, pegando apoio da nobreza. A nobreza precisa ser apoiada pelo governo, porque quando eles começam a ficar meio azedo com o governo, o que eles fazem? Tomam o poder, igual fizeram uns séculos atrás com o Zhu. Então aqui os Han também querem apoio da nobreza. Esse apoio da nobreza ele vai vir também porque está tendo um desenvolvimento comercial. Gente, é aqui que começa a bombar um negócio que você talvez conheça como a Rota da Seda. Cara, a Rota da Seda é uma estrada, um conjunto de estradas, na verdade, que percorrem a região da China em direção ao Ocidente, em direção à Europa. É a partir dessa estrada que as relações com Roma acontecem. Só que a Rota da Seda não liga apenas a China à Europa. Ela liga a China, a Europa e a diversas regiões ao sul. A Índia, vai perto da Coreia e por aí vai. Essa Rota da Seda ela vai fazer com que o comércio e a economia chinesa fique cada vez mais forte. Os caras estão ricos pra caramba, o desenvolvimento deles está bombando. E é justamente nesse desenvolvimento comercial que vão surgir tecnologias. Tecnologias essas que vão mudar o planeta. Poucas tecnologias mudaram os rumos da história, mas o que esses caras fizeram mudaram o rumo da história com certeza. Porque dentro dessas tecnologias a gente pode falar do papel. Cara, o papel foi criado nessa época. E o papel foi criado para transformar os rumos da história porque em nenhum lugar do mundo usava-se um material, um objeto para escrever como o papel. Cara, tinha gente que usava o papiro, beleza. Tá lá, tipo uma caninha, faz um bagulho, vira um papel que se chama papiro, que não é papel mesmo. Tinha gente que usava pele de carneiro. Tinha gente que usava placa de bronze. Essa galera aqui usava placa de bronze para escrever. Tinha gente que usava placa de pedra. Tinha gente que usava placa de barro. Os caras inventaram papel. De que maneira? O papel é uma pasta de vegetais que os caras fazem um negócio lá e pô, lá, sai o papel. Isso muda o mundo. Aqui a gente também pode falar do sismógrafo. Sismógrafo. Cara, o que é um sismógrafo? É uma maquininha, um aparelho que consegue prever, antecipar terremotos. A Ásia é uma região que tem muitos abalos sísmicos. E é na época dos Han que um cara teve uma ideia de inventar um troço. E esse troço, que vai virar o primeiro sismógrafo, ele vai ganhar credibilidade quando o aparelho sinalizou que, vários dias antes, sinalizou que estava tendo um tremor. Aí a galera falou assim, pô, isso aí não funciona aqui, ó, tá tremendo nada, teu aparelho tá dizendo que tá tremendo? Tá tremendo nada. Aí vários dias depois, chega uma notícia de uma cidade que teve um tremor, uma destruição do caramba, e era na direção que o aparelho tinha apontado. Olha só que doideira. E esses caras da China, eles também vão criar, essa sim mudou com certeza os rumos da história, a pólvora. A pólvora vai ser criada ao longo dessa história da China. A pólvora ela vai ser criada e vai mudar não só a idade antiga, porque a pólvora ela vai mudar mesmo a idade moderna. Mas, gente, a dinastia Han ela também ao longo do tempo vai passar pelos mesmos problemas das dinastias anteriores.
vai passar por invasões de povos não chineses, vai passar por revoltas, vai passar por disputas de poder. Só que essas mudanças de dinastias elas vão ocorrer até o século XX. Lá no século XX já é outra história, que inclusive aqui no plano de história tem uma aula sobre a Revolução Chinesa que fala um pouco sobre essa história da China antes da Revolução. Então, vai lá naquela aula logo depois dessa aqui, aproveita, não esquece de dar aquele like. O canal ele está crescendo, mas ele só cresce com a sua ajuda. Eu só consigo espalhar o meu trabalho por aí para te ajudar se você também me ajudar. Então não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever. Se tu não se importar, ativa o sininho, que toda hora que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado aí para tu voltar. Fui!